Então, vamos, Tiago. Dando sequência à ideia de evangelismo, por que evangelizar, ok? Paulo disse que ela é devedora. Deixa eu ler. Eu sei de qual, 16 ou 17, mas do 14 em diante não decorei. Do 14 em diante, capítulo 1 de Romanos, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar também o evangelho a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo verá por fé. A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, ok? Cada ensino, uma fé, e quando colocamos a obra na fé, tem a justiça de Deus, que se revela. A obra não é a justiça. É, mas não é. É através da obra na fé que a justiça se revela. Ok, já explicamos sobre isso. Agora, então nós estamos falando de evangelismo. E como eu já mencionei mais cedo, hoje, evangelismo não é somente para não cristãos. Evangelismo é também para cristãos. Eu falei hoje à tarde sobre 1º e 2º Timóteo, né? Podia ter falado de Tito, se tivesse tempo, mas não tem problema. Transmitimos a ideia que há coisas que o evangelista deve fazer, né? Com relação ao trabalho local. E isso é um grande dilema, porque muito evangelista não sabe qual é o trabalho dele. Ele pensa que o trabalho dele é pregar meia hora no domingo de manhã. Isso aí é a parte mais fácil de ser um evangelista. É a parte mais fácil, entendeu? Então, se você é evangelista ou pretende ser, então que aprenda o trabalho do evangelista. Se você vai se associar com alguém para ser evangelista a tempo integral, que tenha certeza que ele saiba e que você saiba qual é o trabalho dele, ok? Isso está em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e assim por diante. Mas, principalmente, 1 Timóteo e Tito, vamos dizer assim. Ok, mas muito bem. Agora, o evangelismo, o evangelho é também para todos, ok? Não é somente o evangelho é para todos. Então, quando eu aprendo do evangelho, eu estou sendo evangelizado, ok? Então, o evangelho é para cristãos também, porque tudo que é ensinado ao cristão faz parte do evangelho. Então, não pensem que evangelismo é somente para os de fora, é também para os de dentro. Talvez eu tenha tempo, mas acho que não, de falar sobre o evangelismo na reunião da igreja. Olha, se nós entendemos o evangelismo na reunião da igreja, a igreja vai ser uma igreja espetacular, mas acho que não vai dar tempo de fazer isso agora. Como eu falei, o assunto de evangelismo é tão grande que a gente, se for aqui porque não fez aquilo porque não fez aquele outro, e assim por diante. Mas o livro de Tiago, esse Tiago, ele se diz, ele não diz, mas Judas, que escreveu o livro de Judas, diz que é irmão de Tiago. E todo mundo, ou quase todo mundo, concorda que é esse Tiago aqui, que é irmão de Judas. E ele tinha
Se é o Tiago que muita gente acha que é, porque Tiagos tem vários, esse Tiago aqui, que muita gente acha que é tal Tiago, ele tinha 3 irmãos. E ele tinha um meio-irmão e ele tinha irmãs. Ok. Seria um Tiago que tinha um irmão chamado Judas, outro irmão chamado Simão e outro irmão que eu chamo de Júnior. Quem seria ele? José Júnior. Porque o nome dele é José. Mas se é esse Tiago que tinha esses irmãos, eles são filhos de José e Maria. E sendo filho de José e Maria, então ele é José, o pai é José, então é o Júnior, né? Mas é José. Então, se é que é esse Tiago que tem esses 3 irmãos e que seriam filhos de José e Maria, eles tinham pelo menos 2 irmãs e um meio-irmão. Como se chamava o meio-irmão? Jesus. Por que meio-irmão? Filho da mesma mãe, mas de pai diferente. Quem era o pai desses 4? José. E quem era o pai de Jesus? Deus. Mas a mesma mãe, Maria. Ok? Bem, só para complicar um pouco, ok? Ok. Então, cara, ele escreveu as 12 tribos que se encontram na dispersão. Capítulo 1, versículo 1. Quem são as 12 tribos que se encontram na dispersão? Eu não esquento, porque eu não estava lá. Ou seja, eu não estando lá, seria eu, não seria eu, não faz diferença nenhuma. Agora eu sei que é para mim e para nós. Provavelmente essas 12 tribos que se encontram na dispersão são os cristãos verdadeiros das 12 tribos de Israel, são os verdadeiros israelitas, que são os cristãos, etc. Mas isso é independente. E a razão que ele escreveu, rapidinho aqui, é porque havia um problema lá, muita gente concorda, entre os que tinham dinheiro e os que não tinham dinheiro, ok? Ou seja, tinha muita gente que achava que Tiago escreveu porque havia um conflito na igreja, como há conflito no mundo inteiro, de dinheiro, ou seja, aqueles que não têm acham que os que têm devem coisas a eles. Eu tenho aqui uma receita médica e não tem dinheiro para comprar remédio, você tem dinheiro, você é irmão, é seu dever me ajudar a comprar remédio, por exemplo, na igreja. E o rico fala, não, eu não vou ajudar pobre nenhum, porque eu trabalhei a minha vida toda, trabalho, meu pai trabalhava, eu trabalho, dou um suor danado, você não trabalha, seu pai não trabalha, sua mãe também não trabalha, por que eu vou sustentar você? Eu estou exagerando, ok? Estou exagerando para entender o problema. Não estou dizendo que é necessariamente assim na igreja, mas os países pobres acham que os países ricos devem ajudar. Isso aí no mundo inteiro assim. Então, parece que havia um problema na igreja com relação a isso, ok? Um conflito entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Então, eu não vou contar mais histórias sobre isso, porque eu sei história, mas não vou contar. Então, Tiago escreveu para solucionar esse problema. Você lembra que nós estudamos o livro de Efésios? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
para todo mundo na igreja igual. Para todo mundo. E havia um problema ali, um conflito, semelhante ao de dinheiro, mas era espiritual. Era um complexo de inferioridade e superioridade entre gentios e judeus na igreja. Igual hoje na igreja. Talvez você pense que eu sou chefe. O Alan tem cara de chefe. Aí, ele é... Né? Mandaram desenharam eu em um papel feio que só eu, sabe? Mas está escrito assim, bonzinho. Né? Que bom que pelo menos sou bonzinho, né? Mas, em todos os casos, na igreja, todo mundo pode ser abençoado igualmente, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, só tem que pegar as bênçãos. Porque uns pegam mais bênçãos, outros pegam menos bênçãos, então o que pega mais bênçãos é mais abençoado. Mas por que o que pegou menos não pegou mais? Que é o livro inteiro sobre isso, como pegar as bênçãos. Ok? Muito bem. Lá, com relação à bênção, então, o gentil não é menos abençoado, o gentil cristão não é menos abençoado do que o cristão judeu, só pelo fato que ele veio do gentilismo, e o judeu veio do judaísmo, povo escolhido de Deus. Não é assim. Aqui é material. Aqui é material. Todo mundo pode ser abençoado igualmente, ter a mesma fonte de bênção, inclusive material, certo? A mesma fonte. Ok. Olha só. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha só. Eu entendo da seguinte maneira, e, novamente, se você não concorda, não tem problema, não vai ser a primeira vez que você vai estar errado, ok? Mas dos casos, eu entendo da seguinte maneira, toda fé é uma prova. Toda fé é uma prova. Ou você crê e obedece, ou não. Ou você crê ou não crê. É uma prova. É uma prova. Então, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria, passado por várias provações. Porque nós não temos uma provação só. Cada ensino de Jesus é uma prova. Faça isso. Ué, você faz ou você não faz? Se você faz, você passa pela prova. Se você não faz, você não passou pela prova. Ok? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha, toda fé é uma prova. Logo de início, por exemplo, quem crer e for batizado será salvo. Será que eu vou mesmo passar por isso? Não acredito, não. Não, eu acredito sim. É uma prova. Ou eu vou fazer a prova, ou eu não vou fazer a prova. Se eu fizer a prova, como Deus não, ele sempre cumpre, ele sempre é fiel, então vem a bênção, que nesse caso, uma outra palavra é justiça. Ué, a justiça de Deus não se revela no Evangelho de Fé em Fé? Ué, então se eu passo pela prova da fé, não tem resultado? Olha, eu fiz uma prova, tem um resultado. Esse resultado é a justiça de Deus que se revela. Ok? Então, Romanos e Tiago são assim, ó. Só que um é mais geral, que é Romanos, e aqui Tiago é mais específico, tem a ver com dinheiro. O livro que mais mexe com dinheiro no Novo Testamento é o livro de Tiago.
ok? É o livro de Tiago, que mais mexe com dinheiro. A meu modo de ver, é o que mais fala de dinheiro. É o livro de Tiago. Muito bem. Então, mas olha só. Será que você acredita que quando Jesus fala, por exemplo, Jesus fala assim, olha, quem que for batizado será salvo. Você que é cristão, você creu nisso. E você fez a obra. E a aprovação da fé precisa de uma obra que é eu fazer a fé. Eu praticar aquela fé. Eu agir naquela fé. Quem crer e for batizado será salvo. Qual é a obra? Qual é a obra? Hã? Ser batizado. E qual é a justiça? Salvação. Olha só, uma palavra que Tiago usa é o seguinte, olha só. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que seja perfeito em nada deficiente. Ok. Olha o versículo... deixa eu ver onde é que está aqui. Ok. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Olha só, olha no versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, aqui no 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, qual é a aprovação? É o resultado da provação. Muito bem. Deixa eu traduzir isso em miúdo, ok? Em miúdo. Você tem um exemplo que eu gosto de usar que muita gente sabe, então vou usar, é fácil de entender. Vamos supor que você é um militar. Você entrou no exército como soldado raso. Soldado. Mas você fica sabendo que tem uma prova que você pode passar de soldado raso para cabo. Ok? Então, você se prepara, aprende qual é a prova, porque tem uma prova. Você precisa saber o que é a prova. É sobre matemática, é sobre português, é sobre saber marchar, não saber marchar, seja lá o que for, você vai saber qual que é a prova. Aí você faz a prova, passa. Agora você é cabo. Opa! Então você foi aprovado. Aprovado. Mas aí você fica sabendo o seguinte, que há também uma outra prova, e se você souber qual é a prova e fizer a prova, você pode passar de cabo para terceiro sargento. Você vai e faz a prova, opa, passei, sou o terceiro sargento. Então, você foi aprovado. Então, olha só. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria passar por várias provações, uma após outra, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, peraí, eu confirmei a prova. Eu passei de soldado raso para cabo, passei de cabo para terceiro sargento, depois eu passei de terceiro sargento para segundo sargento. Peraí, não é que esse negócio funciona mesmo? Então, olha só. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Opa, eu vou continuar fazendo prova. Aí eu chego lá no topo da hierarquia militar. Uma vez confirmada, produz perseverança. Eu vou perseverar nas provações. Ora, a perseverança deve ter ação completa para precisar de perfeito e íntegro e nada deficiente. Eu vou chegar no topo. Então, toda fé é prova. A mesma vez, toda fé é prova. Quem quer for batizado será salvo. Será que eu vou passar por essa prova ou não? Então, eu creio. Então, o que é que eu preciso fazer? Você precisa de crer, se arrepender, confessar o nome de Jesus, etc., e ser batizado. Ok. Aí eu fui aprovado.
eu tive a salvação dos meus pecados. Mas essa é a única prova que Jesus falou? Não, Jesus falou um monte de coisa. Amar o inimigo, semear em abundância, não deixar de congregar, visitar o enfermo, fazer o bem a todos, principalmente da família da fé, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Cada um desses ensinos é uma prova. Que se você... Mas você confirmou, você sabe, você se convenceu de que Deus cumpre a promessa da fé quando você passa pela prova. Então, eu vou passar de prova em prova para receber aprovação após aprovação, mas eu vou perseverar nisso. Olha, a somatória disso fará com que eu seja perfeito e íntegro e nada deficiente. A somatória. Então, eu estou no caminho da perfeição. Agora, como o cristão deve ser inteligente, exatamente por causa disso, peraí, se eu obedecer esse ensino de Jesus, eu tenho uma bênção, ou justiça, ou aprovação, ou aprovação por parte de Deus, o que você chamar, que vem da parte de Deus. Peraí, eu já notei que Deus nunca falha. Então, meu amigo, se Deus fala, faça isso, eu vou fazer isso, porque eu vou receber uma justiça. Aí ele fala, faça aquilo, eu vou fazer aquilo, Jesus. Então, eu vou caminhando o caminho abençoado, o caminho da justiça. E lá no fim do caminho, a vida eterna. Por causa da somatória das aprovações, me faz aprovado para a vida eterna. Olha, qualquer cristão que sabe disso nunca vai abandonar a fé. Nunca vai abandonar. Ué, o que é? Está faltando parafuso na cabeça? Entendeu? Está faltando... Quer dizer, ele não sabe. Porque se ele soubesse, ele não desistiria. Então, o parafuso que está faltando é a falta do conhecimento. A falta do conhecimento de que é assim que funciona. Então, ele vai perseverar. É igual o militar. Epa, eu vou chegar lá, eu não sei qual é o máximo, major-coronel? É o máximo, major-coronel ou não? Hã? General. Epa, eu posso ser general? Então, e eu estou notando que vou ser aprovado. Você acha que eu vou deixar de passar pelas provas? Eu não quero ser general. Nesse caso aqui, eu quero a vida eterna. Nesse caso aqui, eu quero a somatória das bênçãos. Nesse caso aqui, eu quero ter ação completa, porque eu vou ser perfeito, íntegro e nada deficiente. Capítulo 1, versículo 4. Então, qual é a justiça? Eu vou ser perfeito, íntegro e nada deficiente, porque a justiça é aprovação, em aprovação, em aprovação, em aprovação. As aprovações são as justiças que se revelam na minha vida. Ok? Isso em tudo. Mas eu entendo da seguinte maneira. Eu entendo que quando um escritor dá um contexto geral, como é aqui, eventualmente ele vai canalizar para a área específica que requereu a escrita do livro. Entendeu? Alguma coisa requereu a escrita do livro. E, como eu falei, é a área do dinheiro. Nesse caso de Tiago. Ok? Agora, olha só, tem mais um ponto aqui, aí eu vou continuar. Esse livro aqui é um espetáculo. Eu espero, eu tenho até, acho que 15 para 7, talvez até 7 no máximo. 7 no máximo, tá bom? Tá bom. Aí sobra 1 hora para você, tá bom? Ou você quer 1h15? Hã? Será o quê? Você é o chefe. Você tem cara de chefe. Bom, o chefe falou 1 hora, ok. Muito bem. Então, olha só. Olha o versículo 9.
Não, o versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Que sabedoria é essa? Ah, é a sabedoria de Salomão. Aí eu acho que não. Eu acho que não. Ah, é a sabedoria para mim ser sábio. Eu acho que não. Eu acho que a sabedoria aqui é específica ao que acabou de falar. Então, se porém algum de vós necessita de sabedoria, para entender o processo da provação ou das provações da fé que resultam em aprovações para que eu seja perfeito e íntegro e nada decente, se eu necessito de sabedoria para entender isso, porque não é muita gente que entende isso, então necessita de sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e se lhe há concedida. É só pedir a Deus. Peça, porém, com fé, e nada duvidando. Como é que você vai pedir alguma coisa a Deus e duvidar dele? Ele é todo-poderoso. Ele faz tudo o que ele quer fazer. Ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Ele sabe o que você necessita. Então, se ele não dá o que você pediu, é porque é melhor para você. Então, se você pedir, ele vai dar, porque isso aqui você precisa de entender. Ele vai dar, ele vai dar. Você precisa entender isso. Você pediu porque você não entende. E é algo tão importante, Deus vai negar? Eu entendo que não. Ok, muito bem. Peça a Deus, porém, com fé, nem nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Não supõe não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante todos os seus caminhos. Agora começa a especificar. Então, como é que funciona? É assim, ó. Nós temos provações da fé que tem a ver com os ensinos de Jesus. Então, eu preciso entender que quando eu passo pela aprovação da fé, eu vou ser aprovado. Ok? Isso em tudo. Mas o que requereu a escrita do livro é o dinheiro. É essa parte econômica. Ok? Isso se aplica a tudo, mas também ao dinheiro. Então, eu entendo que agora ele vai começar a falar de dinheiro. E como eu falei, o livro que mais fala de dinheiro é o livro de Tiago. Ok. O irmão, porém, de condição humilde, é o pobre. É o pobre. Glorie-se na sua dignidade. E o rico, aquele que não é pobre, o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor. Ixi, ardente calor, E a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Olha só. Esse negócio aqui... deixa eu usar aqui um pouquinho. Só um pouquinho, é fácil. Dá o apagador. Cadê o apagador? Deixa aqui no apagador. Eu pensei que isso aqui fosse o apagador. É simples o que eu vou fazer aqui. Muito bem. Não vou apagar, não. Olha só. Tem duas pessoas, o rico e o pobre. O rico e o pobre, ok? O rico tem e o pobre não tem. Na igreja. Provavelmente entrou rico e entrou pobre. Entrou o rico como rico, o pobre como pobre. Ok? Muito bem. Então, aqui tem uma divisória. A divisória da aprovação da fé. É aqui que todos são igualmente aprovados quando passam pela aprovação da fé, inclusive tendo a ver com dinheiro. Ok? Aqui está o rico. Mas esse dinheiro que ele ganhou aqui não foi por aqui. Sabe-se lá como ele ganhou. Às vezes o pai dele roubou o banco, ou às vezes trabalhado de manhã, à tarde e à noite, de qualquer jeito. Ganhou de algum jeito. Trabalhou, herança, tem dinheiro. Mas não foi pela aprovação da fé. Ok? Então, ele deve entender que o que ele tem aqui, isso vai secar, vai murchar, ele não vai levar nada com ele e assim por diante. Então, ele deve... Mas primeiro falou do pobre. O pobre está aqui e não tem nada. Não tem nada porque ele não passou por isso.
Se ele passar por isso, ele vai ter. Então, ele deve se gloriar na sua... Qual que é a palavra? O rico gloria-se na sua... Hã? O pobre gloria-se na sua humilde... É só ler. Oxente. O irmão, porém, de condição humilde, gloria na sua dignidade. Dignidade. Está escrito dignidade na sua Bíblia, não? Ok. Depende da tradução também, né? Tem alguma outra palavra além de dignidade, não? Elevada posição. Ok, obrigado. Essa é melhor do que... Ixi. Vá. Pô, para com isso, rapaz. Tira logo. Senão eu vou cair em cima do C aí. Obrigado. Ok. O pobre gloria-se na sua elevada condição. Posição. Porque agora ele subiu para uma posição elevada. Entendeu? Ele deve se alegrar. Opa! Achei a fonte das bênçãos, inclusive materiais. Mas o rico deve se gloriar na sua insignificância, porque o que ele tinha não valia nada, não foi por aqui. Agora os dois estão no mesmo nível aqui, no mesmo patamar. Agora, a maneira de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, certo? De ser abençoado materialmente, deixa eu falar assim, é a mesma maneira para o rico como é para o pobre. Agora os dois estão aqui. Então não tem mais esse negócio de o pobre chorar e o rico murmurar contra o pobre, por exemplo. Não tem mais isso. Porque agora os dois estão na mesma condição. Então agora é a mesma coisa que bendito Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, porque a fonte das bênçãos espirituais são as mesmas para todo mundo. Aqui a fonte dessas bênçãos materiais, vamos dizer assim, é a mesma, a fonte é a mesma para rico e pobre, a partir de agora. Ok, muito bem. Então, os dois devem se gloriar. Então, qual é a justiça de Deus que se revela? É a aprovação. É a aprovação. E, nesse caso, a aprovação de ordem econômica. Como eu estou dizendo para vocês, o pobre e o rico aqui agora, eles têm a mesma fonte. Mas deixa eu falar ainda mais sobre dinheiro aqui, para vocês ver que, de fato, está falando de dinheiro. Por exemplo, no capítulo 2, está dizendo assim, eu não vou ler pela falta de tempo, mas no capítulo 2 fala assim, ó, se entrar um rico na sua reunião e um pobre, o rico bem vestido, bonitão, roupa boa, igual o Alan, por exemplo, né? Entrar aí, e entrar um pobretão aí com roupa rasgada, coisa e tal, Meu amigo, a tendência é tomar um café. A tendência é tomar um café. Para de badalar o Alan. Eu fico com ciúme. Eu fico com ciúme de você badalar ele. Ok. Então, olha só. Então, agora, né? Entra o rico e o pobre na reunião, a tendência, entra um ricão aí, bonitão, barba feita, cabelo vestido, terno, gravata, o sapato bem engraxado, e entra um aí com chinelo rasgado, não fez a barba. A tendência é você dar atenção. A tendência não é você, mas a tendência é dar atenção ao rico. Opa! Finalmente vamos ter um rico na igreja, né? Na congregação. Opa! Sabe-se lá o quanto ele tem, né? Ainda mais se você souber que ele é dono de alguma indústria. Oh, que prazer em vê-lo. Senta aqui. Dá um cafezinho para ele aí. Dá um cafezinho para ele, uma água para ele aí, coisa da... E o pobretão, senta aí, viu? Senta aí, depois a gente conversa. Capítulo 2 está dizendo isso. O capítulo 2 está dizendo. Não estou inventando. Está no capítulo 2 de Tiago.
E é interessante, fala, não é para ser assim. Por quê? Porque as almas são iguais. Os dois vão entrar no mesmo processo de aprovação com relação a bens materiais, de agora para diante. Agora, o que importa é isso aqui, não é o que estava lá atrás. É o que tem valor, é agora. Os dois estão no mesmo nível de aprovação, inclusive materialmente falando. Entendeu? Agora, é preciso que a gente trate igualmente os dois. E não vou ler tudo aqui, tem mais coisas explicando aqui, não vou. Só vou falar uma coisa. Está dizendo aqui, por exemplo, que se você tropeçar nisso, você tropeça em toda a lei. O cristão, ele vive num contexto de fidelidade. Se ele erra em alguma coisa, ele erra em tudo. Então, se ele tiver essa atitude, ele foge disso aqui, ó. Ele foge disso aqui. Então, ele está no contexto de reprovação. Mas não vou entrar nisso, não vai dar tempo. Mas o final da história aqui, dessa história, é a misericórdia triunfa sobre o juízo. Trate bem os dois. O pobre merece ser maltratado e o rico bem tratado. Essa é a tendência. Mas não, use de misericórdia, trate igualmente os dois, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é misericordioso para com você, você é misericordioso para com todas as pessoas. Porque agora o que vai valer é o mesmo princípio de aprovação, é o mesmo princípio de provações da fé, tanto para o rico como para o pobre, como para o estudado, o não estudado, como para o velho, como para o novo, como para todo mundo. Como diz lá, a salvação é para todo mundo, o poder de salvação é igual para todos. Entendeu? De fé em fé é igual para todos. Ser abençoado com o só de bem espiritual é igual para todos. Aqui também, esse processo de aprovação da fé, inclusive materialmente falando, de provação da fé, é igual para todos. Então, vamos levar tanto o rico como o pobre ao mesmo princípio de aprovação, materialmente falando. Ok? E que é a justiça de Deus. Muito bem, nesse caso. Então, você vê, o livro é sobre dinheiro. Está dizendo no capítulo 2. Não só isso. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre dinheiro aqui, para você ter uma ideia. No capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Quem é que cobiça e não tem nada? Só pode ser o pobre, né? Não tem nada. Eu acho que é o pobre. Certo? Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer lutas. Nada tendes. A meu modo de ver é o pobre. Nada tendes porque não pedis. Qual é a aprovação da fé aqui? Qual é a aprovação? A aprovação é pedir. E qual é a aprovação? Eu vou receber. Mas, pedis e não recebeis. Pô, peraí, então não está tendo provação aqui? Nem aprovação? Você tem provação? Não. Porque não tem aprovação? Porque não recebeu? Então, não houve aprovação. Não houve provação. Porque não houve aprovação. Agora, por quê? Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então a provação é eu pedir bem, aí eu vou ser aprovado. Mas se eu pedir para esbanjar nos meus prazeres, eu peço mal, não vou ser aprovado, ou seja, não vou receber nada. Se você souber que você vai ter um aumento, ok? Meu amigo, o que você vai pensar? Primeiro, você vai pensar em trocar de carro. Não é bem assim para todo mundo, mas a tendência é essa. Ou vou pintar a minha casa, que faz tempo que eu não pinto. Faz tempo que eu nunca pintei. Então, vou pintar a minha casa. Ou então eu vou aumentar um cômodo.
Ou então, e aquela férias que nós nunca tiramos? Certo? Toda vez que a gente tira férias, vai na casa de parentes. Aqui é assim, uma vez eu peguei um ônibus, uma vez eu peguei um barco deixa eu pensar, lá no Amazonas, mas numa cidade chamada Iquitos. Alguém já ouviu falar? Não ouviu falar em Iquitos? Quem já ouviu falar em Iquitos? Oxente, é lá no Amazonas. Ok. E, então, eu peguei o barco e agora até esqueci o que eu ia falar. E desci o rio Amazonas. Deixa eu lembrar o que eu ia falar, que eu até esqueci. Eu comecei a brincar, e esqueci. Eu estava falando de aplicar o salário. Ok. Eu estava descendo esses navios cargueiros, certo? Tem uma meia dúzia de cabine lá em cima, o resto, todo mundo lá embaixo, em rede, no chão, dormindo no chão. Eu mesmo montei minha rede lá num canto lá, e assim, medo de cair no rio e ser comido pelas piranhas. Eu e mais uma meia dúzia, né? E aí tinha um monte de gente que parava o barco, entrava um monte de gente. Aí uma velhinha entrou lá. Aí estava de tudo, galinha, bode, macaco, cacho de banana, um monte de coisa. Aí uma velhinha entrou, eu falei, nossa, só está levando bastante coisa, né? Tô. Mas olha, máquina de costurar. Onde é que só vai? Vou tirar umas férias. Aonde só vai? Vou na casa da minha filha. Quanto tempo sabe de ficar? Vou ficar uns 6 meses de férias. Mudança. Aí tinha uma outra velhinha lá, que tinha um negócio assim, ó, que é um tal de coador. E eu dando uma de gracioso, ô, senhora, para que é esse negócio aí, hein? Esse é coador para fazer café. Pô, mas quando é que vai sair um café? Não tem pó. Falei, se a gente arrumar um pó, só faz? Faz. E me dá um pouco também? Dou. Aí, na primeira parada, eu comprei um pacotinho de café, mas aí fez fila, né? Igual aqui. Ali que traz coisa para mim, o Alan quer comer. Ok. Então, mas eu digo, geralmente, quando a gente tem pouco dinheiro, tira férias em casa de parentes. Esse é o ponto. Então, quando você tem um aumento, agora nós vamos ficar em tal hotel. Então, a gente pensa em esbanjar em nós mesmos. Aí a gente pede um aumento para Deus. Sei não. Sei não. Mas o ponto é o seguinte: pedis e nada recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Não infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, depois, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou assim por diante. O ponto é que qual é a provação? Pedir bem. Qual é a aprovação? Receber. Ok? Então, qual é a justiça? Deus dá quando pedimos bem. Então, na verdade, nós precisamos aprender, nós estamos falando de evangelistas, os evangelistas ensinar isso para os irmãos, eles precisam aprender isso, ensinar bem. Olha, tem muita coisa para ensinar sobre dinheiro na igreja, mas geralmente o evangelista não sabe. Como é que ele vai ensinar se ele não sabe? Ok? Então, é preciso aprender bem para ensinar bem todas essas coisas. Mas eu quero que você entenda aqui o processo da aprovação pela provação. Duas palavras: provação e aprovação. Provação é quando você faz
aquilo que a fé pede. Você põe a obra na fé. E a aprovação é a justiça de Deus que vem. E Deus nunca fala. Deus nunca fala. Então, olha só, o pobre, ele não tem nada. Pede. Mas não está falando para pedir para o irmão rico. Não está falando isso. Está falando para pedir para Deus. Não é? Ou não? Não sou contra pedir para irmão rico. Não é esse o ponto. Mas o ponto aqui, porque vai falar para o rico também. Vai falar para o rico o que precisa fazer. Mas aqui é para o pobre. Ok? Peça para Deus. Peça bem e Deus dá. Diz aí que Deus dá. Por que eu peço e Deus não dá? Porque eu peço mal. Não passei pela aprovação da fé. Muito bem. Ainda nesse capítulo, eu acho que nesse capítulo aqui, no capítulo 5, fala do rico, não, fala do pobre, da classe média e do rico. A meu modo de ver. A classe média está aqui no capítulo 4, versículo 13. E não vou ler pela falta de tempo. Ok. Não, talvez desse. Atendei agora a vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Quem é que faz isso? A meu modo de ver é o de classe média. É o trabalhador. Aquele que faz e luta. Porque o rico fica só dando ódio e coisa e tal. Aqui não, aqui o classe média. É meu modo de ver, ok? Isso só para diferenciar. Não está dizendo que é classe média. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vou jactar das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, olha só, o da classe média, não, eu vou vender um gado não sei aonde, vou comprar uns bezerros não sei aonde, ou eu vou comprar 50 tambaquis e pôr lá no viveiro, depois vai criar filhote e vou vender não sei para onde. O trabalhador, o da classe média. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não há aprovação nisso, porque não está havendo provação. A aprovação é, se Deus quiser, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou poder fazer amanhã, vou negociar, vou ganhar, se Deus quiser, ok? Aí, então, eu estou sendo aprovado. Qual é a aprovação? Eu vou viver, se é que é a vontade de Deus. Eu vou ganhar, se é a vontade de Deus. Mas está na justiça de Deus. Está na justiça de Deus. Agora, é interessante isso. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha, esse versículo é difícil. É difícil. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu sei que devo fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Mas qual é o bem? O bem será planejar de acordo com a vontade de Deus, que vem logo em seguida. Ok? E se eu não planejar de acordo com a vontade de Deus, eu já estou pecando. Será isso? Ou será o que vem logo em seguida, ou será de uma maneira geral? Muita gente sabe que deve fazer o bem e não faz. Muita gente sabe que devia estar aqui hoje. Muita gente sabe que devia estar aqui hoje, independente de mim, independente do Alan. Porque é um estudo da palavra do Senhor, vamos confraternizar com irmãos de várias congregações, até nós que viemos de longe, ok? Não é fácil vir aqui, a passagem é cara, etc. Não estou reclamando nada disso, mas e o irmão que mora aqui, mora ali perto, não vem nem prestigiar a presença nossa. E nós somos 2 evangelistas há muito tempo mesmo, certo? O irmão sabe que devia vir e não vem. Será que ele está pecando? Não estou julgando ninguém. Não estou julgando. Estou querendo entender o que está dizendo aqui. Ok? Mas logo em seguida,
Fala do rico. Atendei, pois, agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de trança. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Em tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido, com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Ok, agora os ricos. Qual é a saída para os ricos aqui? Não fala. Qual é a aprovação para os ricos aqui? Não fala. Não fala, tá só condenação. Mas tem que ter aprovação. Ok, ele era rico, ele era maldoso, coisa e tal, coisa e tal. Ok, agora ele se converteu, assume-se que está falando de rico cristão. Será que o versículo anterior se aplica a ele? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Será que ele deve agora fazer bem com o dinheiro que ele tem? Porque não fala qual é a aprovação aqui. Não fala. Fala que há uma reprovação. Mas não fala qual é a aprovação. Mas nós sabemos de Zaqueu, certo? Ele falou, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 2, 3 vezes, 4 vezes, etc, etc, etc. Vou reparar os meus erros. Será que o rico aqui agora ele deve reparar, consertar de uma maneira, fazendo coisas boas? Aí ele estaria passando pela aprovação da fé e não seria reprovado. Porque a reprovação aqui, ele está indo para o inferno, o rico. Mas tem que haver uma saída para ele. Ele era rico quando ele entrou. E agora? Vai jogar fora a riqueza? Ele já roubou de alguém lá atrás, mas alguém que ele roubou já morreu. Então, ele tem que procurar, a meu modo de ver, procurar saber como usar o dinheiro dele para reparar as injustiças, fazer o bem e assim por diante. Não fala, mas o ponto é que nós temos provações e quando passamos, e uma aprovação sendo confirmada, olha, preste bem atenção, vou falar de novo o que é confirmação de provação. Eu reconhecer que se eu fizer a obra daquela fé, eu vou ter uma justiça de Deus. Eu reconheço a Deus. Outra fé, outra obra de fé, outra justiça. Eu me convenci de que Deus não falha. Então, eu vou ir de provação em provação, ou seja, de aprovação em aprovação, eu vou ser perfeito e íntegro e nada deficiente. Mas isso é evangelismo. Evangelismo que cada um de nós vai fazer porque nós estamos aprendendo com o Evangelho. A justiça de Deus não se revela no Evangelho de fé em fé? Ué, mas se é de fé em fé, é para o não cristão ou para o cristão? Se é de fé em fé, é para o cristão. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Qual a primeira justiça? A salvação dos pecados. No batismo. Mas depois de fé em fé, é para o batizado. É para aquele que já está na aprovação da fé. É aquele que vai de fé em fé, está se referindo ao cristão. Então, o evangelismo é somente para não cristão? Não. Evangelismo é principalmente para cristão. Principalmente. É claro que você vai pregar a primeira justiça que se revela é a salvação de pecado. Isso para o não cristão. Então, você deve pregar o evangelho para o não cristão. Como o Alan mencionou, há várias maneiras de entrar em contato com o não cristão.
Várias maneiras, várias maneiras. Hoje em dia, através da internet, você pode fazer contato com um monte de gente, até fora do Brasil. Eu ensino em portunhol, não sei se você sabe o que é portunhol. Portunhol é uma mistura entre o português e o espanhol, né? É o portunhol. Então, eu ensino gente de várias partes das Américas. Equador, Peru, México, entre vários lugares aí, na terça-feira de manhã. Lá da minha casa. Está do meu escritório, lá da minha escrivaninha, tomando café. Eu, de vez em quando, tomo café, você já notou? Mas, falando nisso, toma uma água aqui. Então, hoje em dia, é tão fácil fazer contato. Tão fácil. Como o Alan falou, você vai na padaria, fala de Jesus. Fala de Jesus. Olha, você é cristão? Sim, ok. Seja fiel seguidor dos ensinos de Jesus, ok? Tenha um bom dia. Você é cristão? Não. Olha. Ah, não, eu era. Olha, se você não seguir a Jesus Cristo, você pode ir para o inferno. Você quer ir para o inferno ou para o céu? Em 10 segundos, você pregou o evangelho para a pessoa ali na padaria ou em qualquer lugar. Então, na verdade, aí você pode fazer contato. Olha, se você estiver interessado em algum estudo, a gente tem estudo para dar, viu? Para explicar sobre o evangelho, etc. E você pode fazer contatos de várias maneiras. Às vezes você está falando com uma pessoa, a outra está escutando. Uma vez eu estava ensinando uma pessoa, uma outra escutando ali, a que eu estava ensinando não aprendeu nada, a outra que estava escutando aprendeu. Então, a outra que estava ali, não estava conversando com ela, aprendeu. O outro que eu estava ensinando, não. Então, na verdade, as maneiras são diversas. Mas, uma vez que a pessoa entre no processo da justiça de Deus se revelar de fé em fé, aí já se refere ao cristão. Mas você precisa ser evangelizado, ou seja, você precisa aprender mais e mais sobre o evangelho, ou seja, continuar na evangelização, porque você já entrou no evangelho, mas agora continuar na evangelização para que você possa ir recebendo a justiça de Deus de fé em fé. Muito bem, deixa eu voltar atrás. Eu quis só deixar bem claro que o livro fala mesmo sobre dinheiro, ok? Agora, deixa eu... eu tenho 20 minutos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar uma coisa interessante. Interessante, eu acho que é interessantíssimo para mim. Você pode não concordar. Eu falei, não tem problema, você vai errar sempre, não tem problema. Ok, olha só. 1,16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Ok, ou seja, toda a bênção vem de Deus, através da provação da fé, que aqui é a aprovação da fé, que é a justiça. A memória de Deus, a justiça de Deus se revelando, ok? Que é a aprovação. A aprovação na provação, ok? Muito bem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora, no versículo... deixa eu ver aqui... eu quero... ok. Agora, no versículo 13... Não, no versículo 13, do 1. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Então, há uma tentação no processo da provação. E, nesse caso, não vai haver aprovação. Tentação na provação não vai resultar em aprovação. Ok. Qual é a tentação? Ao contrário, Deus a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte.
Eu entendo da seguinte maneira, ok? Da seguinte maneira. Olha, provação da fé, ok? Uma fé resulta numa aprovação. Se você for aprovado, se você passar pela fé, tem uma aprovação, ok? Por exemplo, amando o inimigo, você amontou a brasa viva na cabeça dele, ok? Não tem esse ensino? Então, existe uma aprovação aqui e com uma aprovação. Existe um ensino, uma fé, uma aprovação e uma aprovação. Ok? Muito bem. Então, você não faz o bem ao inimigo e você quer que o inimigo morra, quer que ele vá para o inferno. Ok? Isso não está na fé. A fé é, faça o bem ao inimigo e fazendo bem a ele, você vai montar a brasa viva na cabeça dele. Então, você pode fazer o bem a ele, olha, não faço mais nada de bom para você, viu? Nada mais. Mas não está escrito isso. Não está escrito. Então, se você ir além, se você esperar uma aprovação além daquilo que está na prova da fé, você peca. Você peca. Você está cobiçando alguma coisa que não está na promessa da fé. Entendeu? Você está cobiçando. Cobiçando. Por exemplo, nós devemos cantar. Cantar. E tem a justiça de Deus que se revela ao cantarmos, dentro do conhecimento. Certo? Tem aí aconselhamento, a demonstração, louvando a Deus, o que é envolvido no cântico. No cântico. Ok. Muito bem. Então, você vem e se você cantar, você canta na provação. Ou seja, eu cantando, eu estou passando pela prova e vai haver esses resultados aqui. Agora, se você, no cantar, você já fala, não, eu vou cantar assim, ó. Entendeu? Então, você está como adicionando algo que não está na prova da fé e você está esperando uma aprovação que não está na fé. Você está cobiçando o que não está na prova da fé. Diz aqui que você está pecando. Está pecando. E se esse pecado perseverar, você vai morrer. Isso gera a morte. Então, quando você vai obedecer o ensino de Cristo, entenda o que o ensino está falando. Entenda. Aí você obedece e pode dormir tranquilo, porque o que está prometido ali vai vir da parte de Deus. Mas não espere mais nem menos o que está ali. Ok. Inclusive com relação ao dinheiro. Com relação ao dinheiro. Então, é preciso você entender o que a Bíblia fala sobre dinheiro, para você passar pela aprovação da fé. Vamos lá. Tem mais alguma coisa aqui que eu quero falar de vocês? No versículo, capítulo 1, versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Opa! Prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por que prontos para ouvir? Porque a aprovação da fé depende o quanto eu sei sobre o que Jesus quer que eu faça. Agora, se eu estou mais preocupado em falar, eu estou menos preocupado em aprender.
Ué, se eu não aprendo, como é que eu vou ter mais fé? Que a fé é no que eu aprendo, a fé é no conhecimento que eu tenho. Se o meu conhecimento é esse, e eu insisto em falar, tem pregador que não vem um estudo assim, não vem. Não vou. Por quê? Sei lá, não quer aprender, eu acho. Ele acha que ele sabe isso, aquilo. Ele fica falando, e não cresce. A aprovação da fé dele é limitada. Porque, na verdade, nós precisamos de aumentar o nosso conhecimento. Porque quanto mais aumentamos o nosso conhecimento, mais nós vamos poder ter provação ou provações e mais aprovações. Porque se nós sabemos só isso, somente isso de provação, somente isso de aprovação, se nós aprendemos e aumentarmos o conhecimento desse tamanho, vai haver esse tamanho de aprovação de provação e vai haver esse tamanho de aprovação. Ou justiça. Então, qual que é melhor? Falar ou aprender? Falar. Não, aprender. Eu estudo todo dia. Bem, todo dia, vírgula, né? Quase todo dia, vai. Praticamente todo dia. E eu estudo há muito tempo. Não sei se você já notou, já passei dos 50. Então, na verdade, porque quanto mais eu aprendo, mais eu posso passar pela aprovação e mais eu vou ser aprovado. Entendeu? Ok, vamos lá. No capítulo 2, versículo 14. 2:14. 2:14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Bem, é uma pergunta retórica e a resposta é não. Pergunta retórica é aquela que você já sabe qual é a resposta, ok? Será? Você sai na chuva? Será que está chovendo hoje? Você está na chuva? Ok, vamos lá. Então, é uma pergunta retórica, né? Ok. Ou será que vai chover hoje? Você está na chuva? Está chovendo? Ok. Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, obrigado, Alan, e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? O irmão está com fome. Meu irmão, eu tenho fé de que você vai saciar a sua fome, ok? Vá com Deus. Ele veio com fome e vai embora com fome. Não adiantou nada a sua fé. Ele está com fome do mesmo jeito. Ele está com frio, veio com frio, vai embora com frio, não adiantou nada. O ponto aqui não é dar comida ou dar alimento, ok? Não é esse o ponto. O ponto aqui é mostrar que fé sem obra é morta. Se você não der comida para ele, ele veio com fome, ele vai embora com fome. Se você não der roupa para ele, veio com frio, vai embora com frio. Então, se não tiver a obra, não adiantou nada a fé. Muito bem. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé prova a obra. Sim, eu acho que eu devo aprender mais, estudar mais, e conhecer mais a palavra de Deus, e ter um estudo desse, a pessoa não vem. Vai aprender mais? Não. Com essa ocasião, não, porque não está aqui aprendendo. Ok? Então, a fé é morta. Muito bem. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Olha, todo mundo praticamente crê em Deus. Pode perguntar aí fora, você crê em Deus? Não, eu tenho fé em Deus. Que bom, ok. Você está no time do demônio. Ok? Porque, olha só, até os demônios creem e tremem. Você tem fé em Deus? Tem. Muito bem, você está no time do Satanás. Ok? Por quê? Porque fé sem obras é morta. Satanás faz obra boa? Obra não faz. Se ele faz alguma obra, se tiver alguma obra que parece luz, é falsa, né? Porque não é. Ok.
Queres tu ficar certo, homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ele não foi oferecer o filho? Ele foi. Então a fé dele foi justificada pela obra de levar o filho. Entendeu? E ele até acreditava que Deus ressuscitaria o filho dele, mas estava disposto à obra. Ele fez a obra. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Espera aí, ele creu ou ele fez a obra? Entendeu? Ele fez a obra que justificou a fé, então por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Se ele só cresce e não fizesse a obra, era uma obra morta. Verificais que uma pessoa é justificada por obra e não por fé somente? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Quando acolheu os emissários, fez partir por outro caminho? Ela é a única que não morreu, ela é a família pelo povo de Deus. Pelos israelitas. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Morto existe ou não? Morto existe ou não existe? Se não existe, como é que você já viu um morto? Se você já viu um morto, é porque ele existe. Ou ninguém ainda viu um morto? Todo mundo aqui já viu um morto. O morto existe. Só que ele é morto. Fé sem obras existe? Sim. Sim. Fé sem obra existe. Só que ela é morta. Não tem valor. O Alan falou muito sobre trabalho, sobre maneiras diferentes de fazer contatos, e vai falar mais sobre coisas desse tipo, sobre a prática. Ok. Isso quer dizer que, se nós não trabalharmos, a nossa fé é morta. Se você não colocar uma obra na sua fé, ela não vai ser aprovada, porque você não passou pela aprovação. Provação é colocar obra na fé, e aí vem a aprovação. Assim com o evangelismo. Assim com o evangelismo. Certo? A gente aprende, mas a gente aprende para colocar em prática. E quanto mais a gente coloca em prática, mais a gente vai ser aprovado. Existe a aprovação. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, Jesus verá por fé. Agora, fé sem obra é morte. Quando você põe uma obra na fé, e toda fé requer uma obra, toda fé requer uma obra. Toda fé requer uma ação de sua parte. Quando você coloca a ação na fé, você foi aprovado e você, então, vai receber a justiça de Deus e, se você perseverar na confirmação da aprovação da fé, você vai ser perfeito, íntegro e nada deficiente. Evangelismo não é somente para os perdidos. Evangelismo é também para os salvos. Amém. Opa! Rapaz, ainda bem que você...